Olá, vamos continuar nosso curso com a parte dos códigos das representações de dados em binário. Ficou faltando ver mais um método de representar números negativos e a questão dos números fracionários. Uma forma de representar também números positivos e negativos é a chamada representação em excesso. Então, eu digo que estou usando um sistema, um código excesso B, onde B é um número, se um número M sem sinal está de fato representando o número com valor M menos B. Ou seja, eu estou representando os números com um excesso P, né? um B a mais, um B somado. Eu subtraio B para saber o verdadeiro valor do número. Esse valor de B, como a gente vai ver, geralmente está no meio da faixa, de forma que o valor igual a B representa o zero, valores menores do que B representam negativos e maiores que B os positivos. Ele é o código usado na representação do expoente no sistema de ponto flutuante, que a gente vai ver mais à frente. E a principal característica dele é que a comparação da magnitude de números fica muito fácil. Essa é a grande vantagem dele. E veja, eu não alterei a ordem, né? Eu vou seguir a mesma ordem da representação binária comum. Então, se eu comparo dois números em código de excesso, um vai ser maior do que o outro, seguindo exatamente as mesmas regras da comparação de um número sem sinal. Lembre-se que, no caso sinal e magnitude, eu só posso comparar se primeiro eu desprezar o bit de sinal e fazer algumas contas, né? O número negativo sempre vai ser menor que o número positivo, etc. No complemento de dois números positivos e dois números negativos eu posso comparar. Lembra, ele mantém a ordem entre os negativos e entre os positivos, mas não no caso geral, né? Já no código de excesso, eu posso comparar duas palavras inteiras sem preocupação de ficar separando esses casos, se é positivo ou se é negativo. Ele vai fazer a comparação certa, como vai ficar claro na tabela seguinte. Aqui temos uma tabela com vários códigos, né? 4 bits, a princípio eu tenho 16 números a representar. Então, a representação sinal e magnitude acaba representando só 15 números, ou ela não consegue representar o menos 8, é o preço que ela paga pela esquisitice de ter dois zeros, né? O zero e o menos zero. Ok? A representação complemento de 1 é uma representação de pouca utilidade, né? Ela serve mais para a gente pensar no complemento de 2, eu pulei nessa apresentação aqui. A representação complemento de 2 é aquela que dispensa essa questão dos dois zeros, né? E a contagem é direta para os positivos, né? E reversa para os negativos, né? Então, entre os negativos, veja que ela preserva a ordem de grandeza. Eu saio do mais negativo para o menos negativo, certo? O que eu não consigo é comparar os positivos e os negativos, né? Eu tenho que primeiro ver qual é o sinal e aí fazer contas. A mesma coisa com o sinal e magnitude, né? E, no entanto, veja só, a representação que a gente acabou de ver, excesso 8, que acontece, então, o número, né, binário 8 representa o zero e assim por diante. O interessante é que essa palavra eu posso passar por um comparador, ele vai classificá-la corretamente, né, simplesmente fazendo a comparação como se ela não tivesse sinal. Então ela tem essa vantagem. Reforço aquela ambiguidade que eu falei. Complemento de 2 é uma forma de representar os negativos e é o nome do código que usa essa forma para representar os negativos. Observe que, em todos esses casos, com exceção da dupla representação do zero, a representação dos positivos não muda. Continua havendo positivos num código que usa complemento de 2 para negativos, que nós vamos, de uma maneira simplificada, chamar simplesmente código complemento de 2. Tá?
Então, muito cuidado. Complemento de 2 não significa negativo. Tá aqui, ó. Números positivos representados em complemento de 2. É claro que neste caso eu estou querendo dizer representado em um código de inteiros que usa complemento de 2 para os negativos. Para os positivos continua a mesma coisa. Chegamos então à questão de representar números não inteiros, né? E aqui também vai ter um sistema que é mais fácil de explicar intuitivamente com a nossa prática de representar decimais, e um outro sistema um pouco mais sofisticado, né? O mais simples é a chamada representação em ponto fixo, né? Que basicamente faz aquilo que nós fazemos para representar um número não inteiro decimal. A gente usa um sinal específico, um ponto, no caso, no Brasil a gente usa vírgula, para dizer aqui eu estou separando a parte inteira da parte não inteira, certo? Então, por exemplo, eu tenho essa palavra de 4 bits aqui. Se eu imaginar que, por convenção, por definição, pela forma como eu estou usando o sistema, a vírgula está aqui entre o bit 2 e o bit 6, então esse número passa a representar, essa é a parte inteira, então 1 vezes 2 a 1 mais 1 vezes 2 a 0, e essa passa a representar a parte não inteira, ou seja, as potências de 2 vão caindo aqui. 2 a menos 1, 2 a menos 2. Então, isso é 2 mais 1 mais 2 a menos 2, que é 1 quarto, né? Então, 3,25 seria o que está representado por esse número. Como é que a gente pode converter um número não inteiro decimal para binário? Nós usamos divisão sucessivas para encontrar os dígitos da parte inteira. Dá para imaginar que nós vamos usar multiplicações sucessivas para encontrar os dígitos da parte fracionária. Não é isso? Então, por exemplo, está aqui o número 1,27, né, que eu quero tentar representar em 4 bits, como eu fiz aqui, com a vírgula entre os bits 2 e 3. Então, a parte 1 é 1, né? Então, eu uso os meus 2 bits inteiros aqui para representar o 1. E os 2 bits aqui eu vou descobrir por multiplicações sucessivas. 0,27 vezes 2 vai dar 0,54. Então, essa parte inteira da minha multiplicação é o próximo bit. Agora a ordem vai aparecer direta, né? E não ao contrário, como eu fazia nas divisões. Pego a parte fracionária, 0,54 vezes 2 dá 1,08. O próximo bit é 1. Se eu pudesse continuar, eu não tenho mais bits aqui, né? Eu diria 0,08 vezes 2 e assim por diante. Então, os bits são 0 e 1. Então, 1,27 é 0,1,01. Veja que, a rigor, esse número é 1,25. É a precisão que eu consigo representar 1,27 em 4 bits. Então, claro, eu uso hoje muito mais bits, né? A gente vai ver as representações da notação científica, mas veja que há sempre, ou na grande maioria dos casos, um resíduo aí, um erro de representação, um erro de arredondamento. Se eu estou fazendo uma quantidade muito grande de cálculos e eu não tomar alguns cuidados, esse erro pode se tornar algo significativo. E veja que agora nós podemos entender o grande problema deste código. Mesmo que eu tenha muitos bits, eu fico numa situação difícil. Se eu andar com essa vírgula para a direita, eu vou conseguir representar partes inteiras maiores, de maior magnitude, mas eu vou ter poucos bits para a parte fracionária, eu vou ter uma precisão pequena. Se eu andar com essas vírgulas para o lado esquerdo, eu consigo representar números com maior precisão, mas de menor magnitude. Eu preciso encontrar uma forma melhor de fazer isso. Bom, a alternativa é a representação em ponto flutuante, que permite, ao mesmo tempo, a representação de números de grande magnitude, por conta dessa representação exponencial, né? Eu vou representar uma potência de 2 a ser codificada, e permitindo também o uso de muitos bits para uma representação mais precisa da parte fracionária, se for o caso. Ela tem um padrão no I3E e o número tem esse formato aqui. Menos 1 elevado a um bit de sinal, ou seja, nós vamos usar sinal e magnitude, então tem um bit que vai representar se o número é positivo ou negativo. Uma palavra digital para o que nós chamamos de mantissa, e uma palavra digital para o que nós chamamos de expoente, e o número fica assim, menos 1 elevado ao sinal,
vezes uma mantissa vezes a base elevado a um certo expoente. Veja que ela lembra, na verdade ela é exatamente aquilo que a gente chama de notação científica, né, na calculadora, quando a gente coloca o valor do número e uma potência de 10. No caso aí uma potência de 2. Então, nesse sistema, a palavra digital fica dividida em 3 campos. O campo de sinal, que é sempre um bit só, um campo de bits representando o expoente, representando a mantissa. Ainda não falei quais códigos a gente usa para esses. Vamos ver apenas a questão das quantidades, né? O I3E define 2 padrões. O padrão de precisão simples, tá? Geralmente, numa linguagem de alto nível, quando se declara que uma variável é float, você está se referindo a essa precisão. Ela usa um total de 32 bits, ou seja, 4 bytes. Como eu mencionei antes, a gente continua usando a conta 1 byte, são 8 bits, mesmo com a palavra digital hoje em dia sendo maior do que 8, né, em geral. Nesse primeiro caso, um bit do sinal, 8 para o expoente e 26 para a mantissa. Né? Veja a ideia de deixar muitos bits para a mantissa, porque é ela que nos dá a precisão. O expoente nos dá a magnitude, mas a função exponencial cresce muito rápido, a gente chega rapidamente a grandes valores com expoentes. Né? No caso da precisão dupla, que geralmente é quando você declara double no C, em outras linguagens de alto nível, você está representando aquela variável em 8 bytes, né, em 64 bits. E aí a diferença é que a expoente passa de 8 para 11 e a mantissa passa de 23 para 52. Além disso, nós temos 3 casos, tá, para a representação desses números: o normalizado, o não normalizado e os especiais. Vamos ver cada um deles. O número normalizado, que é como eu costumo trabalhar, é aquele em que o pedaço da palavra digital que representa o expoente não tem nem todos os bits zeros, nem todos os bits 1. Então não é nem o mínimo, nem o máximo possível. Eu vou guardar esses casos para números especiais, certo? Vamos falar dos códigos. Expoente, eu vou usar o código de excesso. Veja, ele faz sentido, que é aquele caso em que as palavras digitais, a ordem das palavras digitais é mantida. Então, geralmente, eu vou usar o código excesso 127 ou excesso 1023. Lembre-se, o mais comum é colocar o valor do excesso no meio da palavra representável, né? Assim o zero fica no meio, eu fico com uma quantidade de positivos, uma quantidade de negativos. Então, como são aqui 8 bits para a precisão simples, né? Eu coloco o excesso 127, com isso eu represento de menos 126 a 127. De novo, a palavra original iria, a princípio, de 0 a 255, né? Eu representaria então de menos 127 a 128, mas lembre-se que eu combinei de não usar nem o 0, nem o 255. Né? Lembrando que eu estou usando excesso 127, né? Então 1 é na verdade menos 126, e 254, né? É o máximo que eu chego. Eu vou colocar lá 254, eu tiro o excesso, vou chegar a 127. Eu não posso usar o 255 porque não seria normalizado. No caso da precisão dupla, o raciocínio é o mesmo, o excesso é 1023, eu represento expoentes de menos 1022 a 1023. Vejam que são números enormes, né? E a mantissa, eu vou assumir, bom, agora eu já lidei com o sinal, né? É tudo positivo. Eu vou fazer mais um truque para me dar maior precisão ainda. Em algum lugar, se o número não é 0, tem um bit 1, né? Eu vou colocar a minha vírgula imaginária, tá? Logo depois do primeiro bit 1. Assim eu já não preciso representar esse 1. Tá? Eu assumo que o número é 1, alguma coisa e represento só os que vem depois ou alguma coisa. Né? Veja que isso aí já me faz ganhar alguma precisão. Ok? Então, na verdade, se eu colocar todo mundo 0 na mantissa, no expoente eu não posso, mas na mantissa eu posso. Se eu colocar todo mundo 0 na mantissa, eu estou representando 1,0 vezes 2 elevado a o expoente que eu colocar. Então, vamos ver um exemplo aqui. O número 15.213, né? Como é que eu represento isso em precisão simples? Veja só, primeiro eu tenho que colocar esse número em binário, tem que fazer essa conversão. Chequem aí para ver se faz sentido. Eu vou, então, colocar na fórmula 1, alguma coisa vezes 2 elevado a um expoente. Tá? Então, esse número é igual a 1, esse fracionário vezes 2 elevado a 13, porque eu andei
com a minha vírgula 13 casas para a esquerda. Então é isso que eu tenho que representar. Como é que ficam os meus bits? Sinal é positivo, então o número 0. O expoente é 13, mas lembre-se, eu trabalho com excesso 127, então eu vou representar 140, esse é o número 140. E eu esqueço do 1 vírgula, 1 vírgula não representa. Eu começo aqui no 1, 0, 1, 0, certo? E represento todos esses números, coloco o 0 à esquerda. Tá aí os meus bits, né? Lembrando, são 4 bytes, né? São 32 bits, se você fizer a conta aí. Está na hora de falar dos números não normalizados, né? É um número em que o expoente é 0. Lembra que eu tinha proibido o número normalizado de usar o expoente 0. Ele é usado geralmente para representar quantidades muito pequenas, muito próximas, em módulo a 0. Tá? Vamos ver como é que ele funciona. Primeira coisa que nesse caso eu vou considerar que o expoente é menos 126. E isso é um pouco estranho. Eu tinha dito que meu código para o expoente, no caso da precisão simples, era excesso 127. Se eu represento 0 em excesso 127, eu tiro o excesso, eu estaria representando menos 127, não menos 126. A razão para isso vai ficar mais clara nas linhas seguintes. Eu tinha assumido que a mantissa representava 1, alguma coisa. Como eu quero representar números muito pequenos, eu vou fazer o contrário, vou assumir que ela representa 0, alguma coisa. Ok? Então é assumido um 0 e não mais um 1 antes da vírgula. Agora também assumo que se todos os números da mantissa forem 0, eu represento o 0. Tá? Eu precisava de alguma representação do 0. Eu não posso assumir 1, sempre, porque senão alguma hora eu não tenho como representar o 0. Certo? Veja que essas regras em conjunto me explicam por que eu tive que tomar essa decisão estranha de considerar o expoente menos 126. Vamos ver se a gente escreve aqui para deixar mais claro. No caso normalizado, eu conseguia representar 1,0 vezes 2 elevado a menos 126, né? Porque eu colocava 1 no expoente, representando o expoente menos 126, colocava 0 na mantissa, ficava subentendido 1,0. Com essas novas regras, se eu simplesmente agora coloco 0 no expoente, eu vou ter um problema, porque agora eu estou assumindo 0, para poder alguma hora, se eu quiser representar o 0, 0,1, né? Vai ser o menor número que eu vou poder colocar, e pela regra, se eu mantiver a regra antiga, eu vou ter menos 127. Veja que esse número é 1 vezes 2 é menos 128. Tá? Eu não tenho como representar 1 vezes 2 é menos 127. Okay? Por isso, isso aqui não é aceitável, e por isso que na regra agora eu vou dizer que o menor número, se eu colocar 0 no expoente e 1 na mantissa, eu vou estar representando 0,1 vezes 2 elevado a menos 126, aí dá certo. Note também que o que vai acontecendo é que à medida que eu vou representando números menores e menores, a precisão vai diminuindo de maneira gradual, né? O chamado gradual underflow. A gente viu o overflow antes, que é tentar representar a quantidade que eu não tenho bits para fazer. O underflow seria tentar representar um número que é de magnitude tão pequena que eu não consigo distinguir ele do 0 na minha representação. E faltam os números especiais. São números que eu vou reservar, códigos que eu vou reservar para dizer que houve alguma coisa errada. Tá? São as exceções. Nesse caso, eles têm por característica ter o expoente igual a maior palavra representável, todo mundo 1. Né? Lembre-se, o normalizado eu tinha proibido o uso de todo mundo 0 ou todo mundo 1. Todo mundo 0 é um número não normalizável, mas ainda é um número interpretável. Todo mundo 1 é para dar alguns casos especiais. Tá? Se o expoente é todo mundo 1 e a mantissa é todo mundo 0, eu estou dizendo é infinito. Okay? É a minha tentativa de representar infinito. Geralmente ocorre por uma divisão por 0. Okay? É uma forma de representar, por algum motivo você me mandou dividir por 0, ou me mandou dividir por um número que é tão pequeno que virou 0 por underflow. Eu não tenho como representar isso. Eu vou dizer então que é infinito. Se tem esse expoente e tem algum bit diferente de 0 na mantissa, vai ser o código not a number, que costuma ser abreviado NaN. Se você fizer uns programas aí de matemática, né, de cálculo numérico, inversão de matrizes, algumas coisas assim, de computação científica, de vez em quando você vai fazer alguma coisa errada, quando você vai ver o resultado da variável, está cheio de not a number. É sinal de que houve algum problema
resultados indefinidos, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, etc. O seu método numérico levou a alguma coisa esquisita. Então, eu preciso representar que aconteceu alguma coisa esquisita com a minha conta. Então, para verificar aqui, de fato, no seu computador, na calculadora do seu celular, em qualquer lugar em informática, né, moderna, usa-se esse código, ou esses códigos que a gente viu, né, para inteiro, para negativo, para ponto flutuante, a gente vai fazer uns testes, tá? A gente vai compilar e executar esse trecho de programa em C, que vai definir algumas variáveis. Uma variável char, que significa 1 byte apenas, 8 bits, tá? É uma variável com sinal, então ela tem que poder representar tanto positivos como negativos, igual a 27, ok? Vamos também colocar menos 27. Vamos colocar um inteiro, aí o inteiro já vai usar 2 bytes, né? Com sinal, continua podendo ser positivo ou negativo. Já vai usar 2 bytes, porque de 1 byte só representa até o número 250, se você não tiver sinal, só até o número 255, né? É muito pouco. Então, vamos ver um inteiro, já são variável int usa 2 bytes, eu coloquei menos 30.000. E finalmente vamos ver um float, que significa então ponto flutuante precisão simples, d igual a menos 27,5. Eu vou executar com vocês, esse é o plano, um programa que vai na memória onde estão essas, depois de executar essas instruções, vai lá na memória e vai ler cada byte como um número decimal sem sinal, unsigned char. Ou seja, vai pegar o valor do byte e ler entre 0 e 255. É um bom exercício para ver se você entendeu o que nós vamos encontrar lendo o byte de A, de B, os 2 bytes de C, né, e os 4 bytes de D. O que nós esperamos que os inteiros estejam representados no formato complemento de 2, ou seja, positivos em formato binário comum, negativos em complemento de 2, e que o float esteja representado em ponto flutuante, precisão simples. Fica aí então esse desafio e a gente verifica em aula. Obrigado pela atenção.